Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Elaine, sou professora de Geografia, tá? E vou deixar aqui o número da minha inscrição, 512, tá? 017155. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre os biomas brasileiros, tá? Uma viagem aí pelo nosso Brasil. Bem-vindo à nossa aula de hoje e vamos falar aqui sobre os principais biomas brasileiros, que são 6, tá? O Brasil, ele é um país de dimensões continentais e por isso abriga uma grande diversidade de biomas, tá? Que são regiões com características climáticas, vegetacionais e de faunas específicas. E os nossos principais biomas do Brasil são o bioma da Amazônia, tá? Que fica localizado na região norte aqui do nosso país. Como todos podem ver, é o nosso maior bioma, tá? O bioma da Caatinga, que está localizado aqui na região norte do nosso país, tá? O bioma do Cerrado também, localizado aqui na região centro-oeste aqui do nosso país, tá? O bioma do Pantanal, tá? Que está localizado aqui na nossa região centro-oeste do Brasil, tá? Pegando aqui, né, o estado do Mato Grosso do Sul, tá? No noroeste aqui do estado, certo? E também ele pode pegar uma parte no Paraguai e na Bolívia também. Temos aqui o nosso bioma da Mata Atlântica, que pega aqui o nosso litoral, tá? E o nosso bioma Pampa. O nosso último bioma aqui é o bioma aqui na região sul do nosso país, certo? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Essa é a nossa Amazônia maravilhosa, né? Então vamos lá. Bom, a Amazônia, ela é a maior floresta tropical do mundo. Quem sabia disso? A nossa Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, tá? Caracterizada aí por altas temperaturas e elevadas umidades, tá? E possui uma diversidade extraordinária de milhares de espécies de plantas, animais e também de micro-organismos, certo? A vegetação. A vegetação, ela é predominante, tá? Ela é composta por árvores grandes, tá? Como a castanheira. Alguém conhece a castanheira? Aquela árvore bem autona que aquela castanha do Pará. A castanha do Pará todos conhecem, certo? Bom, né? Maravilhosa. A castanha, né? O pau-brasil também, tá? E além de uma densa cobertura de cipós e epifitas, certo? Vamos lá, então? A fauna, ela abriga o quê? Espécies icônicas como onça, botos, araras e uma infinidade de insetos. Quem tem medo de onça? Todo mundo tem medo de onça, certo? Então vamos lá. Próximo bioma, o bioma do Cerrado. Alguém conhece o Cerrado, que é aqui, que fica na região nordeste, né, do país, que eu mostrei lá logo no início. Então vamos lá para o Cerrado. Bom, o nosso Cerrado é um bioma de savana tropical, tá? Com estações secas e bem chuvosas, tá? Com chuvas bem definidas, certo? E é considerado também um hotspot de biodiversidades do mundo, tá? Hotspots são considerados o que, gente? São lugares de grandes riquezas naturais, certo? Quando vocês ouvirem essa palavrinha aqui, são biomas, lugares, né, no caso, de grandes riquezas naturais, né? Que porém encontram-se também ameaçadas aí de extinção, tá? Ou de processos também de degradação, certo? A vegetação do nosso cerrado, ela é composta por gramíneas, tá? Que são gramas, aquelas graminhas mais altas, arbustos e árvores espersas, tá? Que são umas árvores um pouco mais afastadas umas das outras, tá? Como o pequizeiro, o ipê, e o seu solo, ele é geralmente ácido, tá? Ele não tem muito nutriente. Ela é bem pobre em nutrientes. E a fauna do nosso cerrado, ela tem habitats, né, para animais como o lobo-guará, tamanduá-bandeira, capivaras e diversas aves, certo? Alguma dúvida sobre o cerrado? Então vamos lá para o próximo bioma.
O nosso bioma da Caatinga, não é fedor, viu, gente? Não é aquele fedorzinho, não. Então, vamos lá para o nosso bioma da Caatinga. Bom, as suas características. Bom, ele é exclusivo do Brasil, tá? A Caatinga é um bioma semiárido, certo? Ele apresenta aí longos períodos de seca e chuvas irregulares, tá? A vegetação dele, do nosso bioma cerrado, é uma vegetação xerófila, tá? Que no caso são lugares adaptáveis, certo? Com cactos, arbustos, espinhos e árvores pequenas como a aroeira e o juazeiro. Tá? Então, ela é um lugar onde essas plantas habitam nesses lugares, tá? Mais secos, certo? E a sua fauna são de animais adaptados à aridez, né? Como o tatu-bola, a raposa do campo e diversas espécies de aves migratórias, certo? Aves migratórias são aquelas aves que, tipo assim, elas migram de um lugar para o outro à procura de aconchego e lugares melhores para sobreviver, de comida, entendeu? E lugares melhores para se adaptarem. Alguma dúvida sobre sobre o cerrado? Cerrado não, a Caatinga, perdão. Nenhuma dúvida? Então vamos prosseguir para o nosso próximo bioma. Mata Atlântica. A nossa Mata Atlântica é muito bonita. Alguém conhece onde está localizada aqui a Mata Atlântica, o nosso bioma? Não? Nos litorais, certo? Então vamos lá para a Mata Atlântica. Nosso bioma. Alguém conhece essa imagem? Cristo Redentor no Rio de Janeiro, certo? Então vamos lá. As características da Mata Atlântica. Bom, este bioma, ele estende, né, ao longo da costa brasileira, tá? E é conhecido pela sua rica biodiversidade e altos índices de endemismo, certo? Ela é uma floresta tropical que sofreu grande desmatamento, né? As pessoas, né, foram construindo suas casas, né, aglomerando, formando as cidades, certo? Então, ela sofreu grande desmatamento por isso. A sua vegetação é composta por árvores altas, bromélias, orquídeas e uma densa cobertura vegetal em camadas. E a fauna da nossa Mata Atlântica, tá? O seu habitat para espécies é ameaçada, né, como o mico-leão dourado, a onça-pintada e diversas aves tropicais, né, como a arara azul também, tá? É um dos exemplos da nossa fauna aqui, do nosso bioma da Mata Atlântica. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. O nosso bioma Pampa. Que imagem bonita, né, gente? Vamos lá. Bom, as características. O Pampa, ele é um bioma de campos mais abertos, certo? Que se estende aí principalmente no sul do Brasil e tem clima temperado com estações bem definidas, tá? A sua vegetação, ela é predominante, tá? De gramíneas, que são essas graminhas aqui mais altas, certo? Como vocês podem ver aqui na imagem, e algumas árvores dispersas, um pouco mais espaçada uma das outras, certo? E a vegetação, ela é adaptada a solos férteis. Então, o Pampa, ele é um pouquinho mais fértil, tá? Devido à sua estação ser bem definida. E a sua fauna, ela abriga animais como o veado campeiro, o lobo-guará, tá? E diversas aves migratórias, né? Esse aqui é o nosso famosinho lobo-guará, viu, gente? Alguma dúvida sobre esse bioma do Pampa? Não? Então, vamos lá. Pantanal. Alguém conhece esse bioma Pantanal? Ele é bem famoso. Teve até uma novela sobre o Pantanal. Alguém assistiu? Então, vamos lá, falar sobre o nosso bioma Pantanal, de grandes araras azuis. Olha que maravilhosas. Então, vamos lá. Características. Bom, o Pantanal é a maior área alagável do mundo, tá?
com um ecossistema único que varia entre períodos de cheias e secas e é conhecido aí por sua rica biodiversidade. A sua vegetação compreende áreas de vegetação mais aquáticas, tá? Gramíneas também mais altas, né, que são aqueles capins mais altos, e árvores, né, como o buriti. E a sua fauna é lar, né, para espécies como a arara azul, né, como vocês estão vendo aqui na imagem, jacarés, capivaras e onça pintada. Alguém tem medo de onça? Eu também tenho. Então vamos lá, alguma dúvida sobre o nosso bioma do Pantanal, suas características? Próximo, então, a nossa aula de hoje. Então, falamos sobre esses biomas, tá? Que apenas sustentam, né, uma rica biodiversidade, mas também desempenham papéis cruciais aí na regulação climática e nas preservações de recursos hídricos do nosso Brasil, certo? A conservação aqui dessas áreas é fundamental, tá, para garantir aí a sustentabilidade ambiental do país. E nós temos aqui então as imagens, tá, de cada bioma que nós falamos hoje, tá? Amazônia, tá? Matas, animais, vegetação, a Mata Atlântica, o Pantanal, Pampa, Caatinga e o nosso Cerrado, certo? Tudo bem com a nossa aulinha então de hoje, todos entenderam? Então vamos para as atividades. Bom, gente, a atividade de hoje será, vocês vão fazer um resumo, tá, da aula de hoje. Pode ser em grupo, vocês podem dividir os grupos, tá? E cada grupo ficará com um bioma, tá? E vocês vão falar sobre as características de cada um, como eu desvendei aqui na aula de hoje, certo? Então tá, aí será a aula de hoje será avaliativa, tá? Com essa atividade. Então, muito obrigado e vamos às atividades.